Olá, tudo bem? Sou Miguel, um dos criadores do canal Investindo no Básico, e neste vídeo vou mostrar a vocês qual o processo que utilizo para a escolha dos meus fundos de investimento imobiliário. Então, primeiramente, eu vejo quem é o gestor do fundo de investimento imobiliário. Se esse gestor já é reconhecido no mercado, quantos fundos de investimento imobiliário esse gestor está sob gestão desse gestor e o patrimônio líquido desses fundos de investimento imobiliário. A segunda métrica que eu uso é o objetivo do fundo de investimento imobiliário. Na classificação Ambima existem 5 objetivos. O principal objetivo que eu me identifico é o objetivo de renda. O terceiro é o segmento. Qual o segmento que o fundo de investimento imobiliário está predominantemente alocado? Shoppings, educacional, hospitais, varejo, galpão logístico, lajes corporativas. O quarto parâmetro que eu utilizo é a liquidez diária. Somente compro fundo de investimento imobiliário que tem negociações acima de 10 mil negociações diárias. Caso eu queira vender as cotas, eu terei liquidez, ou seja, na hora que eu for vender os ativos, eu não terei dificuldade na venda desses ativos. Após passar por esses filtros, eu vou fazer o tutorial no site e vocês vão ver quais outros filtros eu coloco sequencialmente. Eu utilizo 4 sites para o processo de escolha dos meus fundos de investimento imobiliário. Quais são eles? O Fundo Explorer, o Status Invest, o Fundamentei e o Clube de Fundo de Investimento Imobiliário. Então, primeiramente, eu venho no Fundo Explorer, venho aqui em Ferramentas, Ranking de Fundos, e aqui vai aparecer todos os fundos. Então, a primeira coisa que eu vou ter cuidado aqui é na liquidez. O primeiro processo de escolha que eu faço é a liquidez. Então, aqui ele está vendo que ele está selecionando todas as colunas. Eu vou aqui e vou selecionar, vou tirar selecionar todas, e agora eu vou selecionar cada indicador que eu queira. Depois eu boto os dividendos nos últimos 12 meses, né, para saber se tem regularidade na distribuição. Não boto rentabilidade, não quero saber a rentabilidade do ativo. A minha intenção é ter renda passiva, então não faz nenhum sentido eu saber qual é a rentabilidade do ativo, e sim quanto de rendimento é distribuído. E se esses rendimentos são regulares no tempo. Então eu avalio pelo menos no último ano ou 2 anos. Patrimônio líquido. Aqui eu boto preço sobre valor patrimonial. Isso significa para ver se tem um ágio ou deságio. Isso não é um indicador tão fidedigno. E a quantidade de ativos. Vacância física também é importante. E quais setores? Aqui está aparecendo todos os setores. Mas o importante é você, inicialmente, quando você for fazer a busca, escolher apenas um. No caso, eu vou escolher o logístico aqui como exemplo, para ficar mais claro e não ficar tão rebuscado. Eu vou tirando aqui todos, vou deixar só o logístico. O fundo, é importante vocês saberem que o fundo ele é classificado por segmento. Porém, para ele ser classificado no segmento de shopping, ele tem que ter o patrimônio líquido de 75% em shopping center. Tem fundo que tem, exemplo, tem 55% dos ativos dele em fundo logístico e 40% em laje corporativa. Então ele é classificado como híbrido, porque nenhum predominou a ponto de chegar a 75% do patrimônio líquido dele. Então às vezes você bota logístico
tem algum fundo logístico que vai ficar pelo caminho aí. Vai ficar como híbrido. Então, às vezes é importante você botar o híbrido. Fique atento à liquidez diária. O primeiro critério que eu utilizo, a liquidez diária. O mais importante para mim é a liquidez diária. E quem é a gestão? Aqui do XPLG11 é a XP, conhecida por todo o mercado financeiro. Depois da gestão, eu opto por ver a liquidez diária. Isso aqui, com certeza, é uma liquidez que eu gosto muito. O dividendo distribuído no último mês aqui. Nos últimos 12 meses, o dividend yield. O dividend yield nada mais é do que vai pegar esses dividendos dos 12 últimos meses, vai somar e vai saber qual é a proporção deles, da soma deles em relação à cota do ativo. O patrimônio líquido é um indicador também super importante, ou seja, quanto maior o patrimônio líquido, maior o fundo. Eu utilizo isso também como critério. Patrimônio líquido do fundo. O HGLG aqui tem 3 bilhões de patrimônio líquido. O XPLG11 tem quase 3 bilhões de patrimônio líquido também. É um fundo que vem crescendo muito. Aqui é o preço da cota do mercado que está sendo negociado no momento pelo valor patrimonial. A vacância física. Então o XPLG11 tem 9% e o HGLG11 tem 7,20%. E a quantidade de ativos. Do XPLG11 tem 13 ativos e o HGLG tem 17 ativos. Após analisar isso, no caso eu vou escolher o XPLG11, eu venho aqui no status Invest e eu gosto de avaliar o fundo de forma global. No caso eu boto aqui na lupinha, boto XPLG11. Eu acho a melhor pesquisa do Status Invest em relação aos indicadores. Eu faço a minha busca no fundo Explorer, depois eu venho aqui no Status Invest, digito XPLG11 e depois, após avaliar todos aqueles critérios que eu botei anteriormente, eu vou conhecer um pouco mais o fundo. Então, o valor atual da cota no último pregão do XPLG11, R$ 100,96, que representa uma queda de 0,43% em relação à última negociação do dia anterior. Útil. Então, em relação ao ano, o mínimo que se atingiu nas negociações do XPLG 11 foi de R$ 86,91 e o máximo que variou sua cotação foi de R$ 123,35 no ano. Teve essa variação anual da cotação. O dividend yield foi de 7,28%. O que isso significa? Se você pegar a distribuição de dividendo dos últimos 12 meses, que foi R$ 7,35, e fazer uma relação em relação à cota de R$ 100,96, isso significa que a distribuição dos dividendos equivale a 7,28% da cota. Descendo aqui abaixo, o valor patrimonial por cota, anualmente os fundos de investimento fazem avaliação dos imóveis, de todos os ativos financeiros do fundo de investimento imobiliário, uma auditoria externa. E esse fundo, esse ano, foi avaliado como tendo um patrimônio de 2 bilhões 972 milhões 40 mil 962 reais. E o valor do mercado que está sendo negociado na Bolsa de Valores, no mercado secundário, se você pegar todas as cotas e multiplicar por R$ 100, o valor de mercado dá 2 bilhões 736 mil 123 reais, 123.119 reais. Ou seja, há um deságio aí, né? Ou seja, se você comprar o valor patrimonial pelo valor, o preço da cota pelo valor patrimonial, tem um déficit. Ou seja, é como se fosse uma oportunidade agora. O número de cotistas desse fundo é de 275.489 cotistas e o número de cotas emitidas pelo fundo é 27 milhões. Negociação. Em dezembro de 2021 foi um total de 146 mil negociações, quase 147 mil negociações, com um volume financeiro de 112 milhões. Então, o que é importante você saber? Existe a Datacom e a data de pagamento. Caso você compre aqui no final, no último dia do mês, tá vendo? Que é a Datacom, você já recebe o pagamento dessa cota. Ou seja, se você comprou uma cota
que está R$ 100. Até 30 de 12 de 2021, 14 de janeiro de 2022, você já recebe o seu dividendo, que é 64 centavos. Veja que o XPLG11 ele vem subindo de forma gradativa os dividendos, o que é uma coisa boa para o investidor. Então o portfólio do XPLG11 ele tem 2 imóveis, 2 terrenos, tem esses imóveis aqui, são 4. Aqui ele fala com a vacância e inadimplência de 4 imóveis, são imóveis logísticos. Então ele tem 4 mais 4, 8, tem 12 ativos, mais 2 terrenos. Aqui é a distribuição por estado, vencimento dos contratos e como é corrigido os contratos dele, basicamente pelo IPCA e IGPM. Então lembre-se que os seus dividendos eles vão ser corrigidos pelo IPCA e dividendo, ou pelo IPCA, pela inflação. Ele também tem dentro dos seus ativos cotas de outros fundos imobiliários, e aqui é quanto ele tem em cada fundo imobiliário, em torno de 219 milhões, né? 7,38% do patrimônio líquido dele é em outros fundos imobiliários. E também tem esses fundos aqui em que ele coloca seu dinheiro, né? Em renda fixa, a quantidade, ou seja, ele tem 2 terrenos, tem 12 ativos, tem outros fundos imobiliários, que ele tem cotas de outros fundos imobiliários, tem renda fixa dentro dele, que são essas renda fixa aqui. Já no site do Clube FII, eu gosto de ver o relatório gerencial do fundo. Então, boto XP LG 11, vai sair aqui. Vamos entrar nos indicadores. Ao entrar nos indicadores do XPLG, você vem aqui. A gente já viu todos esses dados no Status Invest. Eu vou aqui e aqui ele vai dar o relatório, o último relatório. Eu boto somente visualizar. Então aqui tem o comentário do gestor, o objetivo do fundo, as informações gerais do fundo, distribuição de rendimentos, a receita do fundo nos 12 últimos meses de 226 milhões e de onde foi a receita, principalmente foi de locação, depois de rendimento das cotas dos outros fundos de investimento imobiliário que ele tem, e também teve um ganho de capital aqui e receitas de renda fixa, menos as despesas de 29 milhões, dá um rendimento em 12 meses de 196 milhões e distribuição do rendimento de 195 milhões, que dá um total de 61 centavos por cota. Aqui você vai ver o resultado financeiro do fundo, você vai ver o portfólio do fundo, investimento por classe de ativo, ou seja, predominantemente quase 90% são em imóveis, 7% em cotas de outros fundos imobiliários e 4% em renda fixa aqui. Tipologia dos contratos, tem 2 tipos de contrato no mercado, depois você estuda, atípicos e típicos. Muito bom você saber a diferença de um para o outro. O portfólio do fundo, os seus locatários, setor de atuação desses inquilinos, principalmente varejistas. Os contratos, né? A correção dos contratos é principalmente indexada à inflação, IPCA e IGPM. A atualização, os meses que são a atualização desses contratos. O vencimento dos contratos, a maioria é após 2023. Revisional dos contratos. Evolução da vacância física, está em torno de 9%. Composição física consolidada, né? Os inquilinos, a proporção deles. Então, um relatório bem simples de entender. A diversificação regional, aonde é que está esses imóveis do fundo, predominantemente na região sudeste e sul. Aqui no nordeste só tem Pernambuco. E quais são esses ativos imobiliários? Aqui tem as fotos dele. A foto dos ativos do XP, LG, e os ativos que eles estão construindo. E o detalhamento dos contratos de locação, ou seja, tem um locatário, o estado onde está o locatário, a cidade, a área construída, o setor de atuação,
que tipo de contrato, qual o mês de correção monetária, o indexador, que é a inflação, o vencimento dos contratos e a ABL aqui, que é a área bruta locada de cada locatário, né? Ele está botando a proporção ao tanto. Então, espero que esse tutorial tenha te ajudado. Caso você tenha gostado do conteúdo, dá um like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. E também ative as notificações. Meu muito obrigado.